Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico e dessa vez para a gente brincar aqui indicando alguns quadrinhos do Batman com essa referência do horror, do terror. E é impressionante que o quanto o personagem eu não sei se é devido ao passado ou como ao longo dos tempos os roteiristas foram trabalhando o psicológico dele, do personagem, e é impressionante como o Batman se encaixa em qualquer tipo de ambiente. É impressionante que se você colocar o Batman no espaço, é grande chance que dê certo. Se você colocar ele num tipo mais absurdo ali da situação, devido a essa roupagem psicológica dele, e também pelo fato desse lance do detetive, esse tipo de coisa, encaixa muito bem. E essas três histórias por si só permeiam um pouco isso. E eu queria fugir um pouquinho do óbvio, mas já indicando para vocês que não tiveram a oportunidade de ler, acredito que muitos aqui já conhecem alguns clássicos do Batman, digamos assim, que tenha essa temática, essa roupagem do terror e do horror por detrás, né, das suas histórias. Eu queria fugir um pouquinho do óbvio relacionado a essas indicações. Vão ser três quadrinhos interessantes dentro dessa pegada. Só que é claro, se você não conhece, eu acredito que sim, mas se você não conhece, eu acho que vale a pena também dar uma olhada nos títulos que são mais conhecidos, mais clássicos, se é que você ainda não teve a oportunidade de ler. Eu estou falando de 1889, aqui é a história onde o Batman está inserido ali naquele contexto do Jack Estripador. HQ incrível, e principalmente pelos desenhos do Mike Mignola, impressionante. Aqui a gente tem uma parada bem mais psicológica, que é o clássico O Asilo Arkham. Além, é claro, né, a gente está no climão de Halloween. Lê o Longo Dia das Bruxas, tem outra série do Halloween também pelos mesmos artistas, né? Tô até com ela aqui, tá no saco, mas eu acho que vocês vão dar pra ver. Essa aqui é a segunda série e essa aqui é a clássica O Longo Dia das Bruxas. A gente tem também o Batman meio que ali no universo, não tô dizendo do Drácula, mas tem, né, eu não sei se chama Lua de Sangue, alguma coisa assim. Vou colocar a capa para vocês verem. Mas enfim, todos esses são quadrinhos que já são conhecidos, né, do personagem. E eu aqui tentei selecionar três que não são muito falados, mas que possuem em sua essência, né, no background ali da história, uma boa dose de horror psicológico ou um horror ou um terror na parte mais física. E eu vou começar com um HQ que eu sou muito fã desse single issue, que é esse Batman Sanctum aqui, que é um projeto espetacular do Mike Mignola. Isso aqui, pessoal, é antes do Hellboy. Então a gente tem aqui o Mike Mignola já trazendo todas as suas estilizações, digamos assim, que a gente iria ver, que a gente vai ver no Hellboy, todo esse tratamento de sombra, o ambiente, né, os desenhos relacionados a muitas vibrações góticas. E interessantíssimo a gente ver que isso aqui, se eu não me engano, posso estar enganado, mas isso aqui é de 89, 90, é mais ou menos nesse período. E o Hellboy só foi ser criado em 93, por ali 94, a primeira aparição dele, né, a primeira revista. Então aqui nessa história a gente permeia esse universo do Batman, mas é interessante que se você tira o Batman dessa história e coloca o Hellboy, a gente também não teria muita essa diferença. Então esse quadrinho é interessante também por causa disso. O universo do Hellboy já praticamente já estava sendo esculpido aqui. Claro que o background do personagem é altamente interessante, relacionado lá às paradas sobrenaturais obscuras
da Segunda Guerra Mundial, os nazis e esse tipo de coisa. E aqui no enredo é interessantíssimo que o Batman está perseguindo uma espécie de psicopata, algo desse tipo, e eles chegam ali no cemitério e o Batman fica em cima de uma cripta, né, de uma tumba, e ela acaba se desabando. Só que esse cara estava meio que fazendo naquela tumba específica, naquela cripta, uma espécie de ritual. E aí o Batman, quando cai nessa cripta, ele descobre um universo ali embaixo. E, porra, gente, isso aqui é interessantíssimo, porque você não sabe se realmente é aquela coisa, né? Se ele tá tendo alucinações, é um pesadelo. E ele descobre, né, um passado bem maldito, né? Que permeou ali as profundezas daquele local. E o que chama novamente mais a atenção aqui nessa história é a questão da arte, né? O expressionismo que o Mike Mignola dá aos seus personagens e principalmente aos seus cenários, sem esquecer, claro, desse jogo de cores aqui que são incríveis. Enfim, essa é a minha primeira dica. Se você não conhece o Batman Sanctum, isso aqui é espetacular mesmo. Por mais que seja pequenininho, tem um trabalho de roteiro interessantíssimo e aquelas ratoeiras, digamos assim, que ele vai colocando e a gente vai caindo e a gente não sabe se aquilo ali realmente está acontecendo ou não. Minha primeira dica é essa aqui, muito foda. E eu citei o Asilo Arkham e eu acredito que essa também faz um bom complemento. Não chega nem aos pés no trabalho psicológico do Asilo Arkham, mas esse aqui, Asilo Arkham, Os Subterrâneos da Loucura, tem um desenvolvimento bem interessante. Aqui a gente tem os desenhos do Alcatena e o roteiro do Alan Grant. Então temos uma dupla criativa aqui espetacular relacionado ao universo do Batman. E falar um pouquinho aqui relacionado à narrativa gráfica do Alcatena, que sempre foi um desbunde. Se eu não me engano, o Alcatena fazem desenhos impressionantes quando ele estava no personagem do Conan. E sempre, enfim, chegava a rivalizar até ali com o Buscema, de tão incrível que é, né, as suas rachaduras, mas parece que o cara está desenhando ali com carvão. E aqui nessa história a gente tem o Alan Grant, ele trabalha o que é a virada do século relacionado à psicologia, né? Então aqui tem muito o que não sou um adepto um estudioso relacionado à psicologia, mas o que deu para entender aqui é que na virada do século veio alguns pensamentos modernos relacionados à psicologia através do Freud, né? Que você não cuidava desse tipo de alguma pessoa, né? Esquizofrenia, algum tipo de doença mental. Antigamente, pelo que dava para perceber, era na base da porrada e esse tipo de coisa. Aqui não, aqui a gente tem o Alan Grant trabalha a partir da figura do Bruce, que ele é um psiquiatra. Ele trabalha que o Bruce ele vai pegar esses novos métodos da psicologia e escutar mais o paciente, saber os medos dele, os anseios, e a partir disso, né, tentar tratar ele como um ser humano. E é interessante porque ele pega, sei lá, o crocodilo, como por exemplo, e tenta tirar, né, toda essa selvageria do personagem. Só que aqui é legal porque, assim como no Asilo Arkham, você tem uma road trip, digamos assim, uma road movie dentro do Asilo Arkham. Então você vê aqui praticamente quase todos não, né, mas os mais considerados arqui-inimigos do Batman, e os desenhos espetaculares do Alcatena. Como eu já falei, a narrativa gráfica dele, ele muda, né, não é aquele quadro a quadro tradicional das histórias em quadrinhos, tem todo um grid diferente, né, parecendo uns quadros assim, a maneira como ele coloca nessas bordas, então muito legal mesmo. E aí a gente tem, em contrapartida a esse método mais antigo, que não quer
abraçar o novo, a gente tem o espantalho aqui que tenta mostrar pro Batman que Batman não, né, pro Bruce, que ele tá errado em ir por esses meios novos, que isso não vai curar ninguém. E enquanto isso, né, o Batman ele tem essa quebra da realidade novamente quando ele se encontra com o Coringa, do gás do medo, né, o clássico poder aí do Coringa, e a partir disso a trama vai se desenvolvendo, mas o interessante aqui é a gente prestar atenção nesse, como eu falei, né, desse horror psicológico que está dentro, digamos assim, da história, que está assim por trás. Ela não está na frente, não é o chamariz. Às vezes quando você está lendo uma história em quadrinhos como essa, você presta muita atenção na ação, no inimigo, mas nas entrelinhas do roteiro ele traz essa pegada, podemos dizer assim, bem mais adulta, psicológica, para a gente realmente pensar o que está por trás aí do Homem Morcego. E novamente, né, ele coloca um roteiro altamente, né, psicológico, tratando aí de uma entrada da psicanálise do século XX. E mais interessantíssimo porque aqui a gente tem o Batman e seus arqui-inimigos. Então é isso, Asilo Arkham e os Subterrâneos da Loucura é a minha segunda dica. E para fechar com chave de ouro, a gente tem esse quadrinho que faz uma homenagem aos grandes clássicos aí do terror, que é escrita pelo Jack Harris, e tem os desenhos do Bull Hampton, que são desenhos espetaculares. Eu estou falando do O Castelo do Morcego. Nesse quadrinho aqui a gente faz uma recriação do universo ali do Frankenstein, a sua obsessão, mas tudo isso fica ainda mais impactante devido ao cenário que é construído aqui. Logicamente, esse universo do Batman, que aqui também é recriado, a cena clássica da morte dos pais, aquele trauma, a obsessão a partir daquilo ali, o estudo que o Bruce vai ter, né, na sua obsessão, né, da sua carreira, né, como doutor. E é bem legal a lenda aqui do Batman, como ninguém acredita muito, né, que esse morcego, digamos assim, ele age numa espécie de um caminho que liga um vilarejo a outro. Então, nesse espaço que não tem praticamente ninguém, ali nesse espaço tem muitos assaltos. Nesse espaço, né, foi onde aconteceu o assassinato dos pais do Bruce. Então, é exatamente, ele quer trabalhar e fazer, digamos assim, alguns experimentos para tentar criar uma espécie de vigilância por ali. Então, assim, a história é interessante, que ela vai linkando alguns pontos. Aí você fica na dúvida se o Batman realmente, nesse ambiente aqui, né, nesse universo, ele é o Bruce ou não. Tudo isso é desenhado de uma maneira aquarelada pelo esse Bull Hampton, que deixa a história ainda mais interessante. Esses 3 quadrinhos que eu apresentei tem um casamento perfeito, do meu ponto de vista, entre roteiro e arte. Uma arte que é engraçado, né? A arte tem esse poder de elevar mais o nível do quadrinho. Por que digo isso? Porque se o quadrinho tem uma proposta narrativa mais tradicional, o roteiro pode até ser muito acima da média, mas a arte vai ficar apenas sendo simples, né? Vai apenas conversar ali uma espécie de café com leite, né? O mais do mesmo. Só que aqui não, aqui com excelentes artistas e uma proposta narrativa diferente que eleva muito o argumento da obra. Então aqui a gente brinca com essa parada do universo do Frankenstein com o Batman e toda a sua história e seus traumas envolvidos, e com uma premissa interessante, principalmente para quem já conhece a história do Frankenstein ali. E fica bem mais interessante a gente ver essas reviravoltas e essa parte, né, ali do cientista louco que tenta usurpar cadáveres, esse tipo de coisa. Aqui também a gente encontra um pouco, mas não deixa de não ser interessante. Um horror gótico aí que tem um casamento perfeito com esse climão de Halloween, e o melhor de tudo, com o Batman inserido.
Então essas foram o Castelo do Morcego. Então essas foram as minhas 3 dicas aí do universo do Batman inserido com um pouco dessa psicologia relacionada ao horror e ao terror. 3 excelentes quadrinhos, acredito que seja fácil ali hoje encontrar, seja nos sebos, de maneira online, e sair um pouco do óbvio, né? Como eu mostrei ali o Longo Dia das Bruxas, o Asilo Arkham e entre outros, beleza? Mais um videozinho aqui no Sertão Cósmico. Se você ficou até aqui, deixa um sinal de fumaça, deixa alguma indicação aí nos comentários, beleza? A gente se vê logo mais para mais um vídeo. Valeu!